Boa noite para os irmãos. Boa noite. Acho que a maioria me conhece, né? Sim? Sou natural do Brasil. Não. É isso? Não. Então não me conhece. Para quem não me conhece, meu nome é Richard, natural da Venezuela. Estou aqui no Brasil faz já 6 anos e louvo a Deus por isso. Irmãos, eu vou falar bem rapidinho, porque eu não estou acostumado a pregar quarta, não gosto muito de quarta, no domingo, porque eu tenho problema de fazer um sermão curtinho. Mas, vamos lá. Eu ia passar um vídeo, mas não, vai levar tempo. Nossa conduta humana, ela é que, muitas vezes, na maioria, não falar assim, a grande maioria das vezes é que nós caminhamos porque outro caminha. Falamos por o que outro fala, certo? E temos culturas, temos tradições, certo? Que muitas vezes quizás nós não vamos lá atrás a ver, pesquisar se está certo ou está errado. O dia 1º de abril, lá na firma, uma moça começou assim: ô fulano, tu está diferente, tu fez alguma coisa contigo, mas tu está diferente. Ele, não fiz nada, né? Ele, não, mas tu está mais bonitão, não, tu fez algo, fez alguma coisa. Ele, não, mas sério, obrigado. Ela fala, não, hoje é 1º de abril. Eu não entendi, porque no meu país não tem isso. Dia da mentira. Daí eu falei para ela assim, fulano, chega aí. Por que o Brasil tem isso? Dia da mentira. Na minha cabeça, eu pensei assim, dia mentira, o pai da mentira é quem? O diabo. Então o dia é do diabo. E quizás, muitas vezes, nós por desconhecimento, falamos assim, não, hoje é dia da mentira, eu vou falar uma mentirinha, certo? Daí ela me falou, não sei por que o Brasil celebra, tem o dia da mentira, 1º de abril. Eu falei, então tu faz alguma coisa e tu não sabe o porquê. Como eu chego cedo lá na firma, daí é que os guri preparam o que nós vamos fazer, eu pego o computador e faço minha meditação diária, né? E tratava acerca disso, do dia 1º de abril, e que considerado o dia da mentira. E falava, não sei se alguém leu a meditação diária do 1º de abril, não? Eu? Sobre o que tratava? O origem, certo? O origem foi aonde? Na Europa, na França, certo? Ficou o dia da mentira no ano 1564. A partir do ano antes do 1564, eles se regiam por um calendário. O calendário era tipo assim, nós aqui, Natal e Ano Novo. A festa durava uma semana. A última semana do mês de março, e o Ano Novo começava o 1º de abril. A partir de 1564, entra o calendário gregoriano, certo? Já agora, a partir de 1564, o Ano Novo não seria no 1º de abril, sino no 1º de janeiro. Só que tinha muitas pessoas que elas não queriam largar aquele antigo calendário. E eles continuavam assim, para nós, o Ano Novo vai ser o 1º de abril. Só que tinham outras pessoas que se pegavam, e eles tinham esse costume que nós temos de trocar presentes, certo? No Natal. Daí, aqueles que aceitavam o calendário, eles pegavam e levavam presentes para eles, o 1º de abril. Só que o presente era um rato morto, ovo podre,
qualquer coisa assim, né? Só para zombar deles. E daí ficou o dia da mentira, por causa da troca do calendário. 200 anos depois, foi passado para os outros países. No meu país, não chegou. Eu conheci, foi aqui. Tá. Isso aí. Um exemplo de nosso comportamento humano, que muitas vezes nós fazemos porque outro faz. Esse vídeo que nos mostraram lá, eles mostravam assim, uma moça, ela chega no consultório, tem um grupo de pessoas, elas já tinham as orientações que cada vez que apitasse, eles tinham que ficar em pé. Quando ela chega, ela vê todo mundo ficando em pé, cada vez que apitava, e ela fica assim, ó, para lá. Na terceira vez, ela começou a se levantar. Ela não sabia o porquê, mas ela ficava em pé. E assim foram tirando, um a um, todos que sabiam que tinha que se ficar em pé, cada vez que habitasse. Mas ela continuava. Ficou sozinha, sem saber o porquê, e ela ficava em pé. Começaram a chegar outras pessoas, ela não sabia porquê, ela ficava em pé. Quem chegava, ficava em pé também. É meio engraçado, né? Mas esse é nosso comportamento humano. Nós fazemos as coisas porque outro faz. Quando perguntaram para ela por que ela ficou em pé, por quê? Não sei. Mas eu me senti aceitado. Como? Ao me levantar junto com eles. Eu fiquei pensando assim: a grande maioria das coisas de nossas vidas é assim. Nós caminhamos porque outro caminha. Nós falamos muitas vezes coisas que desconhecemos porque outro falou. Mas não sabemos a origem. Não sabemos o porquê. E fazemos as coisas para ficar bem, para ser aceitos, para X coisa, né? Mas, irmãos, o tema dessa noite tem a ver com o que se está celebrando, acho que a nível mundial, nessa semana. O que é que está celebrando a nível mundial? Páscoa. Isso aí. A Páscoa. Se eu perguntar para você, o que é a Páscoa? Quer que responda? É isso. Quer que responda? Sim. A Páscoa é uma lembrança que a gente tem do sacrifício de Cristo, o Cordeiro Pascal. Isso E a aí. Páscoa foi instituída lá no passado, quando o povo hebreu saiu do Egito, simbolizando a libertação do pecado. Isso que ia fazer de conta. Isso. Deu uma resumida. Isso. Tá. Mas, se eu perguntar para sair na rua, e eu perguntar para uma criança, vocês que acham que ela vai responder? Chocolate. E coelhinho, isso aí, coelhinho. No meu país também não tem coelho. E que dê ovo de chocolate menos. Quem dá ovo lá é a galinha. Daí, quando eu cheguei aqui, irmãos, eu fiquei assim, meu Deus, coelho na Páscoa, que tem que ver coelho com a Páscoa. E ainda assim, o coelho que passou por aqui deu chocolate, um ovo de chocolate. Não tem nada a ver. No mundo cristão, meus irmãos, no mundo cristão é celebrado, e muitas vezes, por que eu gosto de perguntar? Porque, irmãos, muitas vezes, quizás, você vai responder conforme o que está aqui na Bíblia. Mas quizás você é uma dessas pessoas que tem dúvidas. E você acha que é uma coisa porque você ficou a vida toda escutando aquilo. Foi ensinado daquele jeito. No mundo cristão, é celebrado que a Páscoa é considerado a ressurreição de Cristo. Mas agora,
É sacrifício ou é ressurreição? Que é a Páscoa? Para nós poder saber e conhecer realmente o que é a Páscoa, nós temos que ir à origem, onde começou a Páscoa. Aí nós vamos saber que é a Páscoa, para que é a Páscoa, qual é o fim da Páscoa. Aí sim, nós vamos poder dar uma resposta assim, certeira, com a verdade. A Páscoa é isso, não tem nada a ver com coelho, não tem nada a ver com chocolate, não tem nada a ver com comer peixe. Não tem nada a ver com isso. Eu vou convidar os irmãos para, primeiro vamos fazer uma oração, certo? Depois abrir a Bíblia. Carinhoso bom Pai, que está nas alturas dos céus, santificado e louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui na tua casa de oração, para louvar uma vez mais teu santo e bendito nome. Agora, Senhor, que vamos abrir tua palavra, queremos pedir que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e de discernimento. Que as palavras que sejam faladas nessa noite, Senhor, não sejam as minhas, já que sou um homem falho e de lábios impuros, Senhor. Que sejam tuas palavras e que sirvam, Senhor, para edificar cada um de nosso caráter. Fica com nós durante o resto dessa programação. São coisas que pedimos junto com o perdão de nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, convido vocês a abrir sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12. Livro de Êxodo, capítulo 12. Na minha tradução, diz assim. Disse a partir do verso 1, irmãos. Vamos a ler primeiro os primeiros 3 versos e depois vamos a passar para o verso 21. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Irmãos, nesse momento aqui, Deus está dando para Moisés, sabe no quê? O que estava lá no dia da mentira. Um calendário. Deus fala assim: Este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Deus estava dando o calendário para Moisés. E ele fala assim: no 10º dia do mês primeiro, cada um pegará um cordeiro conforme a família, o separará. O dia 14º o imolará no crepúsculo da tarde. Alguém sabe quando o crepúsculo da tarde? Às 3 horas. 3 horas da tarde. Irmãos, a Páscoa, ela é celebrada em nosso calendário atual. Estamos que mês? Mês 4. Abril. Certo? Mês 4. A Bíblia fala que é o mês qual? Mês primeiro. O 14º dia. 14º dia. Estamos que dia hoje? 20. 20º, né? Isso. Mas, como é sexta-feira, o que a maioria da gente chama Sexta-feira Santa, seria 18, né? 18º.
Será que concorda com o que está aqui na Bíblia? Não. Concorda ou não concorda? Não. Por quê? Porque é o quarto, não é? Não concorda, irmãos, porque nós temos um calendário gregoriano. E o calendário que Deus dá aqui é o calendário judaico. No 14º dia, devia ser imolado o cordeiro, no crepúsculo da tarde. Agora vamos ver o que diz aqui, a partir do verso 21. Diz assim: chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Tomai um molho de hisopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas sombreiras, com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e ambas as sombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos. Para quando? Para sempre. Para sempre. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Irmãos, Deus falou para Moisés assim: cada um pegará, conforme a família, um cordeiro, o imolará, certo? Mas guardem este rito para quando? Para sempre. No mundo cristão, irmãos, é ensinado que a Páscoa é outra coisa. Tem pessoas que falam assim. Meu chefe lá, ele me perguntou uma vez, no mês de dezembro: não sei se na tua igreja celebra Natal, Páscoa, tudo isso aí. Eu falei: Natal tem data e tal. Eu comecei a explicar. E aí ele me falou, daí falei para ele a Páscoa. E ele me falou: mas espera aí, você celebra a Páscoa cristã ou a Páscoa dos judeus? Eu falei: na Bíblia eu não consigo 2 Páscoas, nem 3 Páscoas. Eu não consigo Páscoa cristã, eu não consigo Páscoa de coelho, eu não consigo outra, senão essa aqui. É uma só. E Deus falou para Moisés: o hábito para sempre. Vocês passarão para seus filhos e seus filhos de geração em geração. Assim, irmãos, o que acontece? Por que tem tanta confusão? Eu confesso para vocês que eu sempre fui assim de ler a Bíblia, né? E pegava, estudava um pouco. No meu país, no mês de dezembro, nos ônibus, eles colocam assim, tipo, aquelas letras que colocam assim, Outdoor. Outdoor. Não consigo traduzir, não consigo pronunciar isso aí. Uma placa. É tipo isso, uma plaquinha assim, que pega com uma cordinha, né? E aquele negócio fala assim: Felizes Páscoas.
Eu, cada vez que montava no ônibus, ficava olhando aquele negócio Felizes Páscoa e falava, meu Deus, espera aí, estamos em dezembro. Páscoa é agora em dezembro ou é em Semana Santa? Minha cabeça ficava assim. Não. Tem algo errado. Irmãos, nós, por desconhecimento, nós podemos achar que a Páscoa é em dezembro. E você vai lá no meu país, e qualquer pessoa assim no dia de Natal, ele vai te falar assim, Felizes Páscoas. Falar assim, meu Deus, Felizes Páscoas, porque tem que ver a Páscoa nisso. Mas é ensinado que a Páscoa, aquela Páscoa, essa Páscoa que está aí em nossas Bíblias, que foi dada para Moisés, essa era para quem? Para quem que era essa Páscoa? Para os israelitas. Bem falado. Essa Páscoa aqui, irmãos, era para o povo de Israel, para os judeus. Agora eu vou fazer uma pergunta. Esse cordeiro, que tinha que ser morto, imolado, no crepúsculo da tarde, 3 horas da tarde, ele morreria só pelo povo de Israel? Não. Agora, essa lei, não é lei, é um rito, tá? Não é lei. Mas, quando você fala assim, lei, um homem lá até me xingou, ficou bravo comigo. Ele me falou que não, que Jesus mudou a lei. Eu falei, peraí, como que ele mudou? Está esquecendo de Mateus 5,17. Está esquecendo desse pedacinho aí. Não sei como ele fez, mas ele quando falou aí, já ele trocou, ele mudou. Eu me mostro na Bíblia. Porque se você vai aí, irmão, Êxodo 12, 49, fala assim, a mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. O povo de Israel, ele não foi escolhido por méritos que eles tinham. Eles eram os mais simples. Mas eles foram escolhidos com um propósito: ser exemplo para as outras nações. O povo de Israel, os judeus, não eram só eles. Podia entrar na congregação de Israel o estrangeiro. Qualquer pessoa. Só que aquela pessoa tinha que cumprir 2 coisas. Sabe quais eram essas 2 coisas que tinha que fazer? Alex? Circuncisão era uma. E se converter a abraçar o Deus de Israel. Isso, abraçar a aliança. A aliança que Deus fez com o povo de Israel, o povo devia, qualquer estrangeiro, para ele formar parte do povo de Israel, ele tinha que abraçar a lei e ser circuncidado. Não era só para isso. Agora, esse verso aqui fala que a mesma lei que era para o natural, era para o estrangeiro. Agora, eu vou falar uma pergunta para vocês. Vocês são naturais de Israel? Não. Vocês são estrangeiros? Sim. Somos estrangeiros. Vou dar um exemplo. Para aquelas pessoas que acham que as pessoas, como aquela lei era para eles, não serve para nós. Eu não sou natural de Brasil, certo? Eu sou estrangeiro. Mas pela graça de Deus, Brasil, como eu falo para ele, Brasil é como uma mãe, né? Me aceitaram aqui. Será que como eu não conheço a lei do Brasil, eu posso transgredi-la? Não. Não posso. Porque a mesma lei que é para você é para mim. Os mesmos direitos que é para vocês é para
mim também. O mesmo acontece aqui, irmãos. O mesmo acontece com Deus. Só que no transcorrer do tempo, se criou tipo aquele negócio de, em vez de nós, entre cristãos, ser unidos, ter unidade, fazemos o quê? Separação. Será que Deus quer isso? Deus não quer separação. Eu estava conversando quando o meu chefe me falou 10h20 para falar acerca da Páscoa. Eu falei, vamos lá. Daí chegou um colega e estamos almoçando, estamos conversando, ele me fala, esse negócio da Bíblia, eu acho que é para controlar as pessoas. Eu falei, mas quem te pode controlar? Quem vai te controlar? Se Deus te deu um manual, e Deus te fala, meu filho, faz isso, tu vai ser bem sucedido na vida. Se tu faz isso, tu vai colher as consequências. Deuteronômio 28. Deus é claro, mas não é, irmão, para controlar ninguém. Daí chegou aquele homem, se sentou lá, e ele falou assim, homem, tu tem livre-arbítrio. Tu tem livre-arbítrio. Tu acredita, se tu quiser, se tu não quiser, não acredita, tu tem teu livre-arbítrio. Eu, tá certo, é verdade, você tem seu livre-arbítrio. Daí ele falou para mim assim, ninguém sabe, só meu chefe, que eu sou adventista. Daí ele falou, vou te falar uma coisa, tá? Aqueles irmãos aí, aqueles que adventistas, eles acreditam que uma mulher, Deus deu o poder para ela, e lá, e ela é a profeta, eles a fé deles ser naquela mulher. Eu falei, se é assim, tá errado, né? Tá errado, eu concordo com o senhor. Mas você conhece a igreja adventista? Conhece as doutrinas da igreja adventista? Eu não consigo falar mal de um testemunho de Jeová, porque eu não conheço a doutrina dele. Eu não consigo falar de um católico. Entendeu? Porque eu tenho que saber, eu tenho que conhecer. E outra coisa, eu não sou juiz para julgar ninguém. Agora, se a fé dos adventistas está basada, fundamentada naquela mulher, está errado. Porque nosso manual, nossa regra de fé é a palavra de Deus. Aí começou a atacar, daí eu comecei só a fazer pergunta. Mas ele me respondeu isso, e não conseguia responder. Só que eu ficava mais bravo ainda. Daí eu falei, ô irmão, se você quer estudar a Bíblia, esqueça a religião, denominação. Estuda a Bíblia. Nós podemos conversar mais o que diz a Bíblia, não o que você pensa, o que você ouviu de outras pessoas, ou ficar condenando ninguém. Ele ficou bravo, aí eu, Deus te abençoe, eu vou embora, tenho que trabalhar. Mas é assim, irmãos. Muitas vezes nós, como cristãos, em vez de ter unidade, e eu não falo unidade que você vai aceitar tudo, sino que você tem que tirar do ego, porque estão no erro. Mas como é que você vai fazer isso? Você tem que saber a verdade. João 8,32. E conhecereis a verdade? E a verdade vos libertará. É simples, meus irmãos. Qualquer pessoa pode falar para vocês, vocês são uma seita. Somos chamados de seitas. Paulo foi chamado de seita também. Ele e toda a congregação dele. Paulo ficava bravo por isso? Não. Ficava bravo. Mas, irmãos, para nós continuar, eu perguntaria para vocês assim: Jesus guardou a Páscoa? Sim ou não? Celebrou a Páscoa? Sim ou não? Sim. Sim. Tá. A mãe dele e o pai, logicamente, tinha que celebrar também, né? Porque ele aprendeu deles.
E os discípulos? Será que celebravam a Páscoa? Sim, Sim? sim. Uma irmã me falou assim: a Páscoa é a ressurreição de Cristo. Se Jesus, ele celebrou a Páscoa, ele estava vivo ou estava morto? Vivo. Estava vivo, certo? Sim. Era feito lá no santuário um sacrifício vespertino. Que hora era? 9 horas da manhã, certo? Matino, acho que era. E o da tarde, 3 horas da tarde. Jesus celebrou a Páscoa, certo? Se ele estava vivo e ele celebrou, quando é que ele ressuscita? No domingo. No primeiro dia. No primeiro dia, certo? 3 dias depois. Então, a Páscoa não pode ser a ressurreição de Cristo. O Éxodo, capítulo 12, fala: quando vossos filhos perguntarem: que rito é esse? Que festa é essa, a Páscoa? Vocês responderão o quê? É o sacrifício ao Senhor. É o sacrifício ao Senhor. Mas Jesus celebra a Páscoa. Se tem pessoas que falam assim: a Páscoa e as festas eram só para o Antigo Testamento. De Jesus para cá é outra coisa. Tem pessoas que acreditam nisso. Se era assim, irmãos, Jesus celebrou a Páscoa, os discípulos celebraram a Páscoa. Por quê? Muitos falam assim: Jesus é o cumprimento da Páscoa. Ele, como fala João, né? João falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João falou assim. Agora, se o cumprimento do Cordeiro Pascal era até aqui, porque os discípulos continuam celebrando. Já pensou nisso? Por que eles continuaram celebrando? Eu quero que você abra sua Bíblia agora no livro 1 Coríntios, capítulo 5, versos 7 e 8. 1 Coríntios, capítulo 5, versos 7 e 8. Diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não como o velho fermento, nem como o fermento da maldade e da malícia, e sim como os asmos da sinceridade e da verdade. Falando assim, Paulo, ele está falando: não, esquece aquele negócio lá, não tem nada a ver com isso. Ele fala: celebremos a festa, não com os asmos da maldade. Porque, irmãos, quantos aqui conhecem as festas? Conhecem. A primeira festa, segundo o Levítico 23, a primeira festa é o sábado, certo? Essa nós conhecemos. A segunda festa é a Páscoa. A segunda festa é a Páscoa. A terceira festa, que é celebrada no jantar da Páscoa, da Páscoa, seria pães asmos, pães sem fermento, certo? E a próxima festa que vem, quarta festa, é
festa das primícias. Paulo ele fala, Jesus é Jesus é a primícia dos que dormem, dos mortos. Exatamente. Ele fala assim, Jesus é a primícia dos que dormem. Mas irmãos, da morte de Cristo, 50 dias depois, tinha outra festa. Sabe qual que é? Atos capítulo 2. Dia de Pentecostes. Daí vem trombetas, vem a festa de arrependimento, acho que é Yom Kippur, a festa de Yom Kippur, e por último, a festa de Sukkot, tabernáculos. Muitos de nós, irmãos, não conhecemos as festas, sabe? E por isso é que muitas vezes isso é para lá. Mas eu confesso para vocês, irmãos, em nossas igrejas nós celebramos festas, sim ou não? Celebramos ou não celebramos? Sim. Quais festas nós celebramos? Quais? Eu já vi. Não foi que ninguém me contou. Fui convidado para uma festa junina. Se eu falar das festas aqui, essas festas que estão aqui na Bíblia, irmãos, eu sei. Eu já preguei em outras igrejas que essas pessoas não gostam. Uma pessoa me falou assim, tu está querendo judaizar a igreja? Não. Não é nada de judeu aqui, irmãos. Isso aí está aqui. Não é invento meu. Está na Bíblia. Antigo e Novo Testamento. Não fui eu quem escreveu isso. Entendeu? Mas quando vamos para uma festa junina ou qualquer outro tipo de festa que é do mundo, aí nós ficamos, ó. Aí se é para celebrar. Entendeu? Nós somos considerados, irmãos, um movimento que é profético. Sim ou não? Sim. Movimento profético. Você conseguiria a data de uma profecia no calendário gregoriano? Você conseguiria fazer sim ou não? Não dá. Não dá. Você vai ficar perdido, desorientado, mais confuso que... Irmãos, próximo texto é 1 Coríntios 11, 2. Diz assim: de fato eu vos louvo, porque em todo vos lembrai de mim e retendes as tradições, assim como vos entreguei. Paulo foi o apóstolo aos gentios, certo? E ele fala: vocês retêm as tradições, ou seja, Paulo passou para os gentios as tradições, mas não só tinha gentio, tinha judeu também. E nós podemos ver isso no livro de Colossenses, que tem uma briguinha aí por causa disso. O próximo texto, irmão, seria 2 Tessalonicenses 2,15. 2 Tessalonicenses 2,15. Diz assim: assim, pois, irmãos, permaneceis firmes e guardais as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavras ou seja por epístola nossa. Irmãos, era tradições. Quizás as pessoas vão falar assim: não, mas era tradições dos anciãos. Não, não era tradição dos anciãos. Era tradições do povo cristão. Não, mas tem os judeus que não aceitaram a Cristo.
Sim, tem judeus que não aceitaram, a grande maioria, mas não todos. Aí está Paulo, aceitou ou não aceitou? E ele passou, certo? O último texto, irmãos, o livro de Apocalipse, capítulo 7, verso 17. Diz assim: pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus enxugará dos olhos toda lágrima. O mesmo cordeiro, irmãos, que foi lá no início, nossos primeiros pais, Adão, ele foi vestido com a pele do cordeiro. O mesmo cordeiro no sacrifício de Isaac, o substituto lá, o mesmo cordeiro que simbolizava na Páscoa no Egito, na 10ª praga, o cordeiro pascal, a morte de Cristo, é o mesmo cordeiro que nós aguardamos. Nós temos a bendita esperança e aguardamos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Deus abençoe vocês. Amém. E quando, como fala o livro dele, quando alguém perguntar para vocês que Páscoa é essa, você possa falar: é o sacrifício ao Senhor, aquele cordeiro que tira o pecado do mundo e que nós aguardamos. Possa ouvir um hino.